Amados irmãos, amados amigos, irmãs e amigas, a paz do Senhor. Meus amados, dando continuidade àquele nosso estudo, que a Bíblia não se contradiz em nada. A Bíblia, ela é clara, objetiva e não tem erros. Não existem erros. Os inimigos de Deus, os servos de Satanás que estão vivendo em nossos tempos, em nossa época, em nossos dias, eles buscam por todos os meios denegrir a imagem de Cristo e daqueles que o seguem. Portanto, não há nenhum relacionamento absurdo com antinomia, com antitese, com transposição, com contrassenso, contraste, discrepância, incoerência, incompatibilidade e incongruência nenhuma na palavra de Deus. No início, Deus fez o homem em sua imagem e semelhança para viver eternamente. Criou o Éden, um espaço gigantesco, onde hoje é praticamente toda a Palestina, né? Aquelas terras que estão lutando contra Israel, tudo aquilo ali era o Éden. Toda aquela região ali era o Éden. E então, os homens foram crescendo de números após o pecado, e pelo pecado veio a morte. Pelo homem veio o pecado, consequentemente a morte. E pelo homem veio o arrependimento e a vida eterna, que nos eram já este direito adquiridos por Deus na imagem de Adão e Eva. Tentados foram, pecaram e destituídos foram da glória de Deus, assim como todos os seus descendentes. Todos nós somos descendentes, em todas as gerações. Noé, que foi a geração dos nossos tempos, dos nossos dias, nós somos descendentes deles. Descendentes de Abraão, descendentes de todas as gerações. Portanto, meus amados amigos, não existe absurdos na Bíblia, nem contrastes, nem contradições, como estão dizendo. Eu lembro que o padre estava dizendo aqui, não é que Padre Paulo, não sei que é o nome dele, dizendo que Deus não é incoerente. Realmente, não há incoerências na Bíblia. Ele fazendo se referindo à idolatria, onde ali nos 10 mandamentos Deus diz: não façam imagem nem esculturas, nem o que tem nas nuvens, nem embaixo das águas. Não vos curveis, não as adoreis, não vos curvais a elas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aí ele disse: Deus não é incoerente. Deus condenou e depois manda fazer imagem. Aí lá em Levítico, ele diz: Moisés, faz uma serpente de bronze, ergue numa haste, e aquele que for mordido pelas serpentes, olhe para a serpente de bronze e não morrerá. E agora? Aqueles que eram mordidos pela serpente adoravam a serpente de bronze e não morriam. É isso mesmo? Não é verdade. Não é verdade. Porque a Igreja Católica é uma das religiões que conduz uma imensidão de gente toda para um caminho errado, que não é o caminho que Deus criou para eles, que Deus criou para nós. Deus criou para nós o paraíso, a vida eterna, e não a morte eterna. Por que Deus mandou fazer aquela serpente? Porque lá no Éden foi uma serpente que induziu o homem ao pecado, e Satanás se achava superior a Deus, que destruiu a primeira instituição de Deus, a família. E é isso que os inimigos de Deus querem destruir. É a família. Ele começa pela família. Você veja que o que existe de famílias desajustadas aí está em incalculável número. Portanto, nós temos de nos salvaguardar de tudo isso.
E Deus deu os dois caminhos. Por que Deus manda matar? Se ele diz, não matarás no testamento. Nos mandamentos, aliás, desculpa. Por que Deus mandou Moisés matar? Porque Deus mandou matar gerações, povos, porque não seguiram os mandamentos que mandou que nós observássemos. Como estes morrerão. Mais tarde, eu estava vendo agora aqui no YouTube um deputado falando, não é, lá no estrangeiro, contra Israel. E na hora, o cara teve um infarto e morreu. Às vezes Deus usa isso na hora, porque ele vê que está ultrapassando os seus limites. Ele manda o castigo, e a mesma coisa nós, como sociedade. Existem leis para reger o país como um todo, tem a Constituição, depois tem o Código Penal, Código Civil, Código disso, Código daquilo, lei disso, lei daquilo. É tanta lei que dá agonia, que ninguém sabe, ninguém conhece. Mas quando você erra, a polícia chega, lhe prende e vai para o juiz lhe julga, lhe absolve, lhe solta ou lhe manda lhe prender e lhe condena por anos de prisão. Então Deus, na época da lei, mandava matar até Jesus Cristo. Mas ele viu que o povo não tinha jeito, que tinha que haver uma maneira, não é, de ele não mandar matar muita gente. Ele mandou o seu filho para morrer por todos nós, tomando sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados. E daí sim nós te ganhamos mais um caminho, porque o caminho era só da morte ou da vida. Agora nós temos o caminho atenuante, um caminho que nos é proclamado, levado a toda criatura, que não acontecia na lei. A lei era pecou, morreu. Agora, pelo sangue de Jesus, nós temos a salvação e voltamos a ter o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aí sim, dois caminhos. E ele disse, não é? Dois caminhos. Há uma característica muito importante de Deus, é a sua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel em tudo que faz. Isso nos dá segurança, porque sabemos que podemos confiar nele. A fidelidade de Deus é tão boa, tão fiel, que ele diz que é a rocha, né? Ele é a rocha, meu amado. Portanto, é preciso nós termos essa certeza. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel. Deus não comete erros. Deus não comete equívocos nem enganos. Ele é Senhor da sabedoria. Ele é Senhor de tudo. Deus é fiel. A fidelidade de Deus não falha. Tudo o que ele faz é justo, é bom. Portanto, ele não tem erros. Quando Deus age, podemos ter a confiança que ele vai fazer o que é melhor, porque ele é fiel. Agora, ele quer fidelidade. E nós não somos fiéis a Deus. Nós estamos sempre pecando, sempre em erros, sempre em conflito conosco mesmo. Portanto, é preciso nós procurarmos cumprir a nossa fidelidade para com Deus, ser fiel nos seus mandamentos. Em Números 23, 19, ele nos diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Não, meu amado, ele age. E ele age como? Da maneira que era na lei, mata, morre e vai para o inferno. Hoje, depois do sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos Jesus para o arrependimento. Há infiéis no meio do templo da igreja? Existem, porque ele mesmo diz que o joio está ali e só cabe a ele tirar o joio da igreja. Nenhum pastor consegue, e às vezes o próprio pastor é o joio. Portanto, Deus não mente e nem se arrepende. Se Deus prometeu, meu amado, ele é fiel para cumprir. A fidelidade de Deus é firme, verdadeira,
e não depende de circunstância para ser cumprida. Quando Deus promete, ele realiza. Ele não deixa a pessoa na mão. Deus é soberano. Deus é fiel em todas as suas palavras escritas na Bíblia Sagrada. Talvez haja dificuldades porque foram traduzidas, não é, do hebraico para o idioma nosso. Uma tradução pode sair uma palavra que não signifique definitivamente aquilo que Deus quer. Mas ore. Deus lhe iluminará, Deus lhe mostrará. Do hebraico e o aramaico. É como foi escrita a palavra de Deus. Deus protege. E nós podemos confiar porque Ele é fiel. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, ele nos diz: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. No Salmo 1:6 ele nos diz: e apresenta os dois caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Jesus também se refere a dois caminhos. Entrem pela porta estreita, pois larga e espaçosa é a porta, é o caminho que leva à perdição. São muitos que entram por ela. E a estreita porta é apertada, é o caminho que leva à salvação. E por que uma é tão larga e espaçosa? Porque oferece o que você vê aí. O cara é corrupto, é ladrão, é bandido, é tudo que não presta, e tudo para a sociedade está normal. Está tão normal que agora já estão soltando os bandidos e prendendo pessoas honestas. Então nós temos visto aí agora. Não é? É largo e espaçoso. Difícil é seguir aquele caminho que o Senhor Jesus disse. Estreito e espinhoso. Estreito e espinhoso. E são poucos os que entram por ela. A porta estreita, meu amado, e apertada é o caminho que nos dá a vida eterna. É Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, meu amado, não há dúvida, não há engano, não há equívoco, não há nada que possa contradizer a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus, e ainda há quem discorde. Está em 2 Timóteo, capítulo 3,16. Toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mas em alguns trechos também é negado a inspiração divina. Em 1 Coríntios, do capítulo 7, 6, digo, porém, isso como que? Por permissão e não por mandamento. Não é um mandamento, mas é a fé que nós temos que ter, que esta palavra é verdadeira e que não há dúvida em nenhum de nós. Ainda em 1 Coríntios 5,12 ele diz: porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgueis vós os que estão dentro. Em 2 Coríntios 11,17 ele diz: o que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. É loucura ao que serve a Cristo. É assim que são classificados os que servem a Deus. Por aqueles que servem a Satanás. Eles realmente procuram deturpar, transformar, modificar a verdadeira essência da palavra do Senhor. Verdadeiramente, ser fiel é difícil, é estreito, porque tem que ter renúncia. Ainda em Lucas 16, 23 e 24, ele diz: inferno ou céu, sofrimento ou dor. E no Hades,
ergueu os olhos estando em tormentos e viu de ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, no seio de Abraão. Hoje, Jesus transformou este seio em paraíso, não é? Em paraíso. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo. Ó, isso aqui, ó, a ponta do seu dedo, clamando, manda a ponta do seu dedo e me esfregue na língua, porque estou atormentado nesta chama, sede, meu amor. Dedo molhado. Faz uma experiência na tua casa aí. Põe o dedo na água assim e puxa e leva para a tua boca e vê que quantidade de água tem. Tu irás passar por isso. Tu irás sentir essa sede nas profundezas dos infernos se não aceitares Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Estamos nos finais dos tempos. A graça salvadora está terminando o seu período. Jesus está voltando. A igreja está se preparando. As igrejas fiéis estão reduzindo dos seus numerais de membros. Porque o que é fiel vai sofrer, e sofrerá muito, mas a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, em Mateus 16, 25, o Senhor nos diz: salvação e vida, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Sim, porque a renúncia neste mundo não é viver, é sofrer num caminho estreito e espinhoso. E este caminho é o Senhor Jesus, que nos fará na glória ser regozijados em seu nome, com caminhos de ouro e cristal, com rios de águas cristalinas. E você, meu amado, que está na boa, nos prazeres da carne, estará nas profundezas dos infernos, sofrendo a temperatura e o sofrimento da vida morta, agora eterna. Sim, sim, nós viveremos eternamente e você viverá uma morte viva no inferno. Portanto, meu amado, preciso conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. No Salmo 139, versículos 7 e 8, ele diz: o espírito no céu, o inferno. Para onde me irei do meu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Ninguém vai se esconder, não, meu amado. Ninguém vai se esconder por ter feito uma carência, por ter feito uma caridade, por ter beneficiado, feito o bem para alguém. A esmola não salva, não purifica, não santifica. Eu lembro-me, li numa enciclopédia, que um camarada deu seu peso em ouro para se enterrar na matriz de São Pedro, em Roma, para ser considerado santo, salvo e ter a sua alma e o seu corpo no céu. Sim, não este corpo podre que voltará para a terra, mas um corpo santificado. E isso ele não terá. Eu posso lhe dizer isso com toda certeza, segundo a Bíblia. Ele morreu e continuará morto nas profundezas do inferno. Mateus ainda, capítulo 10, versículo 28, a alma tem medo. É, meu irmão. A alma tem medo. Tanto a alma como o corpo vai ter medo. E não tem mais os que amam a Deus. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí sim, meu amado. Aí sim. Este sim. Quem é este que pode acontecer isso? Deus. E ele o fará
se você não aceitar o seu Filho Jesus como Salvador. Veja bem, ele é a lei, e a lei tem que ser cumprida, porque senão você morrerá, você perecerá, você não terá mais vida, mas terá tormento durante toda a eternidade. Por isso ele manda te pregar, ele manda te avisar, manda te convidar e estende a sua mão santa para segurar na tua mão e te terá do lamaçal do pecado para a vida eterna. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.